em tudo que o amor, mentindo sempre diz, eu vou viver. Acho que há dois momentos, o momento pré-constituição, o momento da luta pela democratização do país, onde a atividade, vamos dizer, era mais de luta política, de construção do SUS, mas numa perspectiva mais de planejamento estratégico, de você ter uma imagem objetiva do sistema e construindo, claro, no dia a dia, a PSP, até pela sua composição de ter sanitaristas, pessoas que lidam com a saúde pública, né, a gente vivia esse momento, não é? Se você olhar a trajetória da saúde pública brasileira, você tinha duas vertentes importantes, que era o Ministério da Saúde e o INAMPS, o Ministério da Saúde com a parte de prevenção e o INAMPS a parte de assistência. A gente fez uma luta grande para levar para a 8ª conferência a ideia de um sistema único de saúde que integrasse os dois pedaços. Fizemos uma última reunião enorme no Centro de Convenções Rebouças, onde saiu um documento base, que é histórico, sobre os pontos fundamentais de defesa da saúde pública, que depois o Eduardo Jorge, como deputado federal, já, tá certo? Que é o sanitarista da primeira turma aqui, já como deputado federal, encaminhou esses pontos todos e ele coordenou a área do capítulo da Constituição nesse tópico, e ele fazia a discussão no Congresso e vinha para cá para discutir com o movimento popular e conosco, nesse fórum, sobre o que era possível colocar na Constituição e os conflitos que estavam ocorrendo lá com o Centrão, não sei o que, sobre essas questões. Foi uma luta por libertação e, neste momento, se redemocratizou o país e se permitiu a criação do SUS, né, do sistema público geral. Mas nós já vimos nos anos anteriores, desde os anos 80, no final dos anos 70, um processo que era um movimento social no Brasil e que em São Paulo teve uma participação muito importante da Associação Paulista de Saúde Pública, que foi o movimento da reforma sanitária. Então havia um movimento que congregava vários interesses, várias forças, mas sempre pensando na questão de um sistema único de saúde. E depois, paulatinamente, o problema da hegemonia é complicado. Você tem um pensamento hegemônico de que a assistência médica é uma coisa, a saúde pública é outra, tem que separar, né? Isso deu uma crise nas residências de medicina preventiva, né, que não conseguem, deu uma crise na própria saúde pública. O que marcou mais a nossa gestão na PSP, do meu ponto de vista, foi nós podemos retomar a sede, isso é uma questão importantíssima, ter uma sede, né? Porque isso nos dava autonomia, nós poderíamos ter as nossas próprias reuniões, o fórum, poderíamos fazer capacitações, treinamentos, eu acho que foi essa a questão. Nós contribuímos também, a PSP contribuiu também muito para a saúde pública no Brasil, a partir do apoio que nós demos no nosso congresso para o primeiro encontro da Abrasco. A Abrasco era uma entidade de professores universitários na área de saúde coletiva, que estavam criando a sua entidade, e nós, no nosso congresso aqui, patrocinamos o primeiro encontro da Abrasco, onde ela se consolidou, cresceu, e hoje a Abrasco é uma grande referência no Brasil em relação à saúde coletiva, com seus grandes congressos em termos de saúde pública no Brasil inteiro. Foi um esforço muito grande que a gente fez de tentar fortalecer essa ideia do multidisciplinar, né? Conversava muito com a Helena, que foi da minha diretoria, professora da Faculdade de Saúde Pública, a Cleide e tal, as enfermeiras, né, os enfermeiros, né? Teria que falar no enfermeiros e enfermeiras, mas eram tudo enfermeiras. Então, as enfermeiras, né, e outros profissionais, dentistas, né, a partir de 84, né, nós tivemos uma mudança importante no quadro da saúde pública do país. Eu dirigi o serviço de epidemiologia da coordenadoria nessa época e nós recebemos a notificação do primeiro caso de AIDS do Brasil. Esse foi um desafio muito grande que a gente teve. E o desafio da incorporação da assistência médica na rede da Secretaria de Estado de Saúde, que ela foi competindo de uma maneira complicada, que, vamos dizer, que se repercute até hoje,
com a questão da assistência médico-odontológica. Olha, a minha experiência no Conselho Estadual de Saúde foi muito interessante. 2 momentos. Na primeira gestão, quando eu fui presidente, era um momento de criação do Conselho, de instauração, dele fazer um regimento, né? Então, teve uma participação intensa não só da PSP, mas de outras associações. A gente levou a PSP a ser uma liderança, vamos dizer, no segmento dos profissionais de saúde. E no mandato a gente pôde, na verdade, criar um modus operandi aí do Conselho, a dar a ele uma cara, a dar a ele uma interlocução com a sociedade. Quer dizer, essa foi a briga. O que marcou, eu tive a felicidade de ser o presidente no 35º ano da PSP, né? Nós estamos comemorando agora 40. E a gente conseguiu organizar um CD de memórias da PSP. E foi uma experiência bem legal, porque a gente resgatou uma atividade, vamos dizer, tradicional da PSP, que é o bate-papo, né? Em que as pessoas vêm de forma relaxada, tomam uma bebidinha, conversa. Então a gente fez 1 ou 2 bate-papos, um bate-papo relacionado com candidatos da época ao governo do Estado. O bate-papo legal foi um convite que a gente fez para antigas pessoas da PSP. Então veio o professor Zé Rocha Carvalheiro, o Guedes, o Chester, o professor Paulo Seixas. E aí essas pessoas foram fundadores da PSP. Tem uma característica que eu gosto muito da minha gestão. Eu acho que eu tive uma diretoria muito integrada, muito companheira. De alguma forma, eu diria que a gente conseguiu imprimir naquela gestão um espírito de equipe, mas um espírito de equipe com uma boa dose de militância, que é uma coisa que a gente precisa. Nós fizemos parceria com a Unisantos, que é a católica de Santos, com o grupo, na época liderado pelo Sérgio Andreoli, da pós-graduação em saúde coletiva. Então, foi uma coisa bastante desafiadora, porque a gente tinha como parceiro principal uma instituição que não era pública, portanto, não conversava imediatamente com aquelas tradições com as quais nós estávamos acostumados. Outra questão, eu acho que é o desafio da atenção básica, com o modelo de programa de saúde da família, e toda a atenção, em especial no município de São Paulo e no estado de São Paulo, né? Um estado que, nós sabemos, e o município especialmente, entrou muito tardiamente nessa estratégia, por decisões políticas mesmo dos vários gestores em São Paulo, e os desafios de implantar um programa dessa natureza em regiões metropolitanas. O Congresso de Saúde Pública, ele é um momento em que a nossa comunidade, os sanitaristas, os intelectuais da área, os trabalhadores da área da saúde, é um momento que esses atores e sujeitos, eles param para refletir o momento atual. O que mais marcou foi a organização do Congresso, foi do 11º Congresso, em que a gente enfrentava uma conjuntura de crise, né, quando se discutia a crise econômica, a crise da saúde, a violência, e a análise dessa conjuntura motivou a temática do Congresso, que foi a saúde pública e as crises. Culminou com a questão da gripe suína, então a dificuldade financeira que nós tivemos para organizar o Congresso, porque os recursos que nós pleiteávamos estava contingenciado, então nós tivemos pouco apoio financeiro para a realização desse congresso. A Associação Paulista de Saúde Pública, ela tem uma participação importante no Conselho Estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Nessa gestão, eu estou como um dos participantes, né? Sou membro nato do Pleno do Conselho
E a importância da participação da Associação Paulista de Saúde Pública nesse conselho é exatamente poder contribuir com a discussão que a gente faz em termos de movimento social, em termos de participação num órgão, né, em que faz o controle social da política de saúde no estado de São Paulo. A PSP também está desenvolvendo nesse ano aquilo que a gente está chamando de, nesse ano, já iniciado ano passado, mas as conversas por meio de oficinas, por meio de cursos, né, oferecidos, então, a amplos segmentos, né, profissionais, estudantes também, em que tratam da gestão pública em saúde, que tratam de instrumentos, inclusive, que possam auxiliar na organização dos serviços, né? O Congresso de Saúde Pública era sempre feito pela diretoria, totalmente. Então, a figura do coordenador você não existia de forma oficial. Então, esse é o desafio, como fazer uma coisa à distância, né? Dando autonomia também, né, ao coordenador do Congresso, que era membro da diretoria, mas tinha autonomia lá no local para viabilizar, mas que o Congresso era da PSP. E que a sua presidência era da PSP. Então, esse foi um desafio. E que eu acho que nós deu certo. Acho que o Congresso hoje é uma realidade dessa forma. E tem já desde 2002 já tem várias versões do Congresso. E, né, eu acho que a gente deu certo nessa experiência. Nós temos trabalhado com o fortalecimento, a ideia de fortalecer o ideário do Sistema Único de Saúde, que vive permanentemente em crise na nossa sociedade. Nossa preocupação é, neste momento, falar mais para fora do nosso grupo original, vamos dizer assim, o grupo dos gestores, né? Dos acadêmicos, dos militantes da área de saúde pública, para que nós possamos, através de uma política de comunicação ampla, conversar com a sociedade sobre o direito à saúde. Nosso grande viés hoje é manter em permanente discussão, debate e defesa da saúde como um direito das pessoas. Isso na nossa sociedade não está bem consolidado. As pessoas ainda não se enxergam detentoras desse direito. E aí nós vamos tratar das políticas públicas promotoras de saúde no seu aspecto mais amplo. Direito à moradia, direito ao transporte digno, direito a uma cidade organizada, direito à distribuição de renda, acesso à educação, etc, etc. A gente tem articulado, feito um esforço para articular a nossa temática e a nossa agenda neste sentido, né? Defesa do SUS como modelo estruturante dos serviços e das políticas de saúde. E saúde como resultado da produção social, da convivência da sociedade, né? Nessa capacidade de se articular de forma harmônica, né? E produzir saúde, mais saúde e menos doença. Um dos congressos recentes, inclusive, tratou especificamente disso, de saúde nas cidades, era o tema naquela oportunidade, porque isso também mudou o processo de produção da saúde, o fato das pessoas estarem vivendo, pela primeira vez na história, muito mais em cidades, né? E no caso brasileiro, numa velocidade alucinante, o que colocou para nós, de novo, o desafio de organizar políticas públicas e o espaço social, né? Resgatando o direito do sujeito à saúde, mas um direito de viver em saúde na cidade. Paulo Elias, um grande sanitarista, professor da Faculdade de Medicina da USP, que foi meu tesoureiro, e que ele foi um grande incentivador da criação da revista Saúde e Sociedade, que foi criada na nossa gestão. Foi nos anos 90 e 93 a ideia de que a gente pudesse ter uma revista que, ao mesmo tempo que se preocupasse com a produção científica, também pudesse trazer a experiência dos serviços. Essa era uma questão muito cara à associação. Então, na realidade, a Saúde e Sociedade é uma revista que surgiu com este perfil, desenhado pela
pelo Paulo Elias, pela Cleide e por alguns professores daqui. O processo de criação da revista foi bastante difícil, não é? Era uma revista em que havia uma articulação também entre a Associação Paulista de Saúde Pública e a Faculdade de Saúde Pública, né? Mas de início era quase que uma coisa artesanal. Hoje ela é uma revista indexada, né? Dentro das normas hoje que são exigidas pelas entidades de pesquisa, as entidades de financiamento, CAPES, CNPq, e os temas que ela traz são temas sempre muito atuais. Temas que você precisa discutir, às vezes são temas que nós ainda não temos uma grande desenvolvimento, mas ela sempre tem um caráter de anunciar temas que são, às vezes, temas emergentes, e às vezes não aparecem em outras revistas. Eu sou filho de médico, né, como já disse. Eu sei que a população que ficava à margem dos serviços de saúde era uma barbaridade. Hoje tem gente sem atendimento, filas enormes, etc. Mas a chance de ter assistência da população menos remunerada é fantástica. Bom, eu vejo uma perspectiva, acho que a importância de manter a associação, né? Paulista de Saúde Pública na atualidade. Toda a questão da qualidade de vida, prevenção de obesidade, hipertensão, diabetes, etc., que é um novo quadro epidemiológico, né, que nós temos daqui para frente, não tem como escapar disso, né? E esse é o grande desafio. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, quer queira, quer não queira. Por várias razões, né? Primeiro que a construção do Sistema Único de Saúde demanda, né, uma visão crítica, e a Associação Paulista de Saúde Pública acho que é capaz e tem sido sua vocação fazer isso. Se a gente considerar assim, final do século XX, queda do Muro de Berlim, relatório Nosso Futuro Comum com esgotamento dos recursos, a crise ambiental trazendo de fato para as pessoas os resultados do chamado desenvolvimento do capitalismo. Quando eu comecei, o quadro qual era? Era do menor abandonado. Era da criança com diarreia, morrendo de diarreia e pneumonia. Hoje é o idoso abandonado, morrendo de diarreia e pneumonia. Transformação de perfil demográfico da população, geracional, novas agendas, né? Mulher, negro, gays, a questão da juventude. Então, essas coisas demandam uma outra... Quer dizer, elas estão presentes no campo da saúde pública, com certeza estão. E hoje nós não estamos preparados para enfrentar o quadro de saúde pública do século XXI. E nós vamos começar a ver idoso abandonado, andando pela rua, caindo, etc., amontoado em casas de repouso precaríssimas. Mas também, acho que lançam desafios para a gente pensar assim, o que seria saúde pública, por exemplo, século XXI? Nós temos aí muitos anos pela frente, profícuos, né? Isso também que eu espero para a nossa associação. E eu acho que um grande desafio é justamente a renovação. Eu acho que a gente precisa dessa nova geração. A associação pode contribuir na formação desses profissionais, né? Então isso é um outro fator que me parece